Olá, turma, tudo bom? Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de abordagens teóricas da disciplina Fundamentos da Administração e Recursos, tá bom? Nós estamos falando sobre as abordagens, comentamos algumas, já falamos sobre administração científica, onde tem a ênfase em tarefas, neles também está incluído o Fordismo também, né? Também falamos na aula passada sobre a teoria clássica de Henri Fayol, onde se aprende e se tem essa ênfase sobre a estrutura, a organização, né, da hierarquia, tá certo? Então nós falamos sobre esse ponto. Hoje nós vamos falar sobre Max Weber, a ênfase nas estruturas, tá bom? Então vamos lá. Quem foi Max Weber? Max Weber foi o fundador da teoria burocrática. A teoria burocrática, o nome já está falando, né, sobre burocracia. Mas na verdade não é a questão da papelada, não é a ideia de burocratizar, dificultar, mas sim sistematizar a empresa ou a organização em regras detalhadas, onde possam ser de forma clara as atividades desempenhadas dentro da empresa de forma bem específica, ou seja, de forma burocrática. A ênfase da teoria burocrática ela está voltada assim, na formalização. Então, as leis, as regras precisam estar bem elaboradas e isso determina o desempenho, isso é determinante para o desempenho da organização. Toda organização ela precisa de uma rede de informações que deve ser explanada e facilmente identificada por forma de regras para que define as atividades. Eu vou comentar com vocês as 10 principais características da teoria da burocracia, né? Primeiro, o caráter legal de normas e regulamentos, né? Como eu falei anteriormente, é necessário ter regras e regulamentos para definir primeiro a disciplina, né? Ou seja, ele entende que os trabalhadores às vezes não conseguem desenvolver a sua atividade de forma clara por falta de disciplina, e tendo regras, isso fica mais fácil você cobrar e impor uma certa atitude. Essa é a primeira característica. A segunda característica é o caráter formal das comunicações. A comunicação não poderia ser somente feita de forma verbal, né? Ela precisaria de ser feita de forma burocrática, de forma escrita, de forma geral, né? Especificamente, porque a forma escrita evitaria outras interpretações ou de certa forma desvirtuar a informação. Você escrevia e deixava isso claro, não havia disfunções na comunicação. Então toda a comunicação precisaria estar sendo escrita. O caráter racional da divisão de trabalho. O que é o caráter racional, né? Esse caráter racional, ela está um pouquinho ligada àquilo que Fayol falou, né? De certa forma tem uma contribuição da ideia do Fayol, ou seja, que cada trabalhador precisa saber o que está fazendo de forma clara. Isso tem que ser sistematizado, né? É a questão da divisão do trabalho, que na teoria, na administração científica, é a ênfase, né, no trabalho, né, e na produção. Então cada um precisa estar sendo estabelecido um parâmetro de trabalho. A impersonalidade das relações. O que é impersonalidade, né? Porque é a ideia de você não ver as pessoas em si. O que se conta dentro da empresa não é as pessoas, mas sim os cargos, ou seja, a relação entre os funcionários está ligada aos cargos.
que possui. Isso dá um certo formalismo e entendem, isso leva ao funcionário a entender qual a posição que ele está na empresa, tá certo? Você pode ver muito isso, por exemplo, esse tipo de relação, uma relação militar, né? Sargento, coronel, tenente. Então, às vezes, o cargo está acima da pessoa em si, né? O prefixo dela, o cargo que ela está acima. Para Weber, isso é muito importante porque evita disfuncionalidades, né? Disfunções em gerais. Outras características, são 10, já foram a quarta. A quinta, a hierarquia de autoridade. É muito voltada para que Fayol também falou sobre a hierarquização, mas ele entende também que todo trabalhador precisa de supervisão, né? Todo trabalhador precisa de supervisão. Isso tem que ser claro, não somente pelo cargo, mas também pela burocratização escrita, tá certo? Ele é um dos exemplos que ele utiliza nos seus livros, por exemplo, a identificação nominal dos cargos, para que eles pudessem entender melhor as suas funções. Outra é rotina e padronização, bem influenciado também pela administração científica. É o Taylor e também o Fordismo, né? Ou seja, regular conduta do funcionário. Nesse caso aqui, não está ligado a somente trabalho em si, né? O trabalho, mas sim também a conduta, né? Ele entende que todo funcionário precisa ter uma conduta padrão dentro da organização, de forma bem organizada, né? Para que ele possa entender quem ele é na empresa, e toda a questão disciplinar dele deve estar feita sendo regulada por regras, né? Então o colaborador precisa entender padronização. Qual é o padrão da organização? Até hoje é utilizado muito isso, são empresas que têm narrativas de padronização. Por exemplo, uma certa empresa, uma mega empresa, elas têm uma padronização de falas, né? De regras, até cantam hinos da empresa, são padronização de disciplina. Competência técnica e meritocracia. O que é isso? Ele entende que a competência e o mérito eles são responsáveis pela admissão. O que é mérito? Ou seja, a pessoa merecer, né? Ter competência, saber fazer e merecer, né? Então ele estabelece de forma clara a mudança de função ou até admissão por merecimento, competência. Ou seja, a pessoa precisa saber fazer e ter mérito. Isso um pouquinho disfunciona um pouquinho do ensino em si, das outras abordagens. Ele acredita muito que a pessoa tem que buscar a sua conhecimento. Por fim, as duas últimas são a especialização da administração. Isso aqui é uma coisa diferente da questão burocrática, porque geralmente as empresas naquela época estavam ligadas ao dono majoritário ou fundador, né? Ou seja, o dono administrava a empresa, como é comum também até hoje o dono administrar. O Weber ele tem uma visão diferente de uma capacitação administrativa, ou seja, não necessariamente o proprietário da organização ele tem que administrar. Ele pode ter uma função de supervisão, mas a administração precisa de uma pessoa capacitada e realmente que tem essa função de organizar e regimentar toda a empresa, tá certo? Então não necessariamente o proprietário ele é o administrador, mas pode ser um colaborador especializado nessa função. E por fim, a
profissionalização dos participantes, né? Ou seja, ele defende na especialização, tá certo? Ou seja, o profissional precisa ser especializado. É uma coisa interessante com relação a isso, é dos primeiros a buscarem cursos profissionalizantes, né? Entender que o curso profissionalizante é a principal porta de entrada para a admissão. Isso difere um pouquinho das outras teorias, porque entende-se que o trabalhador poderia se encaixar e ser treinado pela própria empresa, padronizando, ou seja, ele só vai fazer aquilo que tem que ser ensinado. A ideia de Weber é que eles se capacitem com relação ao seu trabalho. Algumas críticas que eu vou falar sobre a teoria burocrática. Primeiro, muitas regras, né? Muitas regras. As regras são importantes, tá certo? Para o crescimento e para os ajustes. Só que às vezes, no caso do Weber, as regras elas são tão excessivas que se focam até das metas. Qual é a função da empresa, tá certo? E às vezes a função da empresa se torna em segundo plano e a regra se torna em primeiro plano. Isso é uma crítica muito forte. Sempre uma empresa ela tem que ter o seu foco as metas. Pouca inovação. Como existem regras e de certa forma estáticas, né? Ela não possibilita uma inovação, criar algo novo, porque as regras já estão feitas e as pessoas não poderiam sair daquele regimento. Então há um endurecimento. E o terceiro ponto é a questão da inflexibilidade. Era inflexível, não se deixava ser flexível com relação a isso. Tanto para dentro da empresa, como para fora da empresa também. Então, a empresa, de certa forma, ela não se adaptava ao cliente, porque ela estava mais voltada para dentro da sua empresa e as suas regras, que os clientes teriam que se adaptar às regras. Na verdade, o mercado hoje precisa de flexibilidade. Ela é um agente que muda muito, né? Então, e as regras engessam isso. E a última, ela não leva em consideração as variações organizacionais. Ou seja, se existe uma regra, ela não leva em consideração que amanhã pode mudar e essa regra que foi estabelecida hoje talvez não sirva para amanhã. Então, o engessamento feito pelas regras, elas realmente é uma crítica voltada para a teoria burocrática. Ok? Muito obrigado.